porque o nosso assunto agora é economia. O cenário brasileiro não é nada animador. A crise é a palavra da vez e tem muita gente assustado com esse assunto. E exatamente para falar sobre o que fazer e onde investir, principalmente em épocas de crise, a gente fala agora com a Luciana Caetano, que é economista, que vai responder a essas e outras perguntas aqui da gente. Bom dia, Luciana. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. A gente sabe que o Brasil atravessa, desde 2015, essa crise econômica, financeira, e muita gente se pergunta, eu devo investir em épocas de crise, abrir novos negócios, ampliar o meu serviço, o meu produto ou não? Não, claro que tem que investir, até porque você não pode deixar esse dinheiro parado em casa. Obviamente que você tem... O grande desafio é você fazer a melhor escolha, a depender do seu perfil, do valor que você tenha para investir e do prazo que você dispõe para fazer esse resgate. Mas, obviamente, que fazer investimento hoje é, sim, importante. Obviamente, o que cabe a cada um é perceber onde é possível investir. E tem pessoas que estão se reinventando, né? Às vezes trabalha com um determinado produto ou serviço e aí descobre na crise justamente uma nova maneira de ganhar dinheiro. Então seria na crise, digamos assim, que a gente descobre novas oportunidades. Exatamente. A crise, ela aguça a criatividade humana. Então, obviamente, você vai sair aí descobrindo novas possibilidades onde possa atuar e gerar renda, seja lá de que modo for, formal ou informalmente. Como é que as pessoas elas poderiam, digamos, ter mais cuidado e não investir ou não dar um passo, né, mais do que os pés, justamente por conta dessa crise financeira? Na verdade, a gente não tem uma crise financeira. O mercado financeiro está preservado. Institucionalmente há uma certa segurança para os investidores, assim como para as instituições financeiras. O que você tem uma desaceleração da economia, em grande medida, influenciada por uma crise política que se estabeleceu, mas isso não significa que você não possa investir, seja no mercado produtivo, seja no mercado financeiro. Porém, o que é mais importante é você tomar cuidados que são básicos, seja em crise ou em fase de prosperidade. Então, o que é importante para quem quer investir no mercado produtivo? O que é que eu domino? O que é que eu sei fazer bem? E se eu não sei, o que é que eu posso aprender para fazer bem? Porque não me parece prudente atuar em qualquer setor se você não dominar aquilo o que você vai fazer. E existem cursos disponíveis em alguns casos, ou às vezes você já nasce com uma certa habilidade, assim, já desenvolveu ao longo da vida algumas habilidades. A segunda pergunta é o quanto eu tenho para investir, ou quanto eu posso captar no mercado financeiro para fazer esse investimento, obviamente tendo noção de qual é a tua taxa de retorno desse investimento. E segundo, observar se aquele mercado onde você está atuando tem espaço para o produto que você quer ofertar. Se você tem esses três cuidados básicos, quanto eu disponho, o que é que eu sei fazer e existe espaço para esse produto, obviamente aí você já tem aí pelo menos 60% de chance de dar certo. Para quem tem um dinheiro extra, né, guardado e quer investir, pensa, eu devo guardar na poupança, investir em ações ou de repente investir em imóveis? Depende do prazo de resgate. Por exemplo, a gente está numa fase em que as ações estão em queda. Então, para quem não tem pressa, é uma boa oportunidade. Porém, se você tem um prazo de até 1 ano para resgate, ações não é uma boa opção, porque não há nenhuma garantia de que em 12 meses essas ações tenham se valorizado muito. No entanto, você tem aí como uma grande oportunidade, como uma grande possibilidade de rentabilidade, o investimento no Tesouro Direto atrelado ao índice de inflação. Como a inflação está relativamente alta, se você existem 3 possibilidades de investimento direto no Tesouro. Com a taxa pré-fixada, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele te dá a garantia de você ter ganhos reais, porque ele cobre a inflação, pelo menos daquele período. Então, para quem tem, por exemplo, prazo de 1 ano, para mim hoje a melhor opção seria direto no Tesouro, atrelado ao índice de inflação, que é o IPCA. A poupança não é interessante hoje porque ela se deslocou muito da Selic. Quando a inflação, quando a taxa Selic está muito alta e a taxa de poupança, de remuneração da poupança não altera, ela é 0,5% ao mês, mais a TR, o que vai dar aí ao ano 6,5%. Então, hoje a rentabilidade de títulos do Tesouro, que é atrelada à Selic, ela rende hoje líquido, já com todos os descontos de tributação e taxa de administração, taxa de carregamento, aproximadamente 8,5%.
Se você tiver prazos mais longos, 3 anos, você pode aumentar isso para 9,5% ao ano. Então, hoje, o título do Tesouro, ele se coloca no mercado como a melhor opção de rentabilidade, principalmente se ele estiver atrelado à inflação, considerando que a inflação está relativamente alta e que é possível que continue alta em 2017. A gente tem várias perguntas de telespectadores e a primeira é da Neiva Lins. Ela fala, né, que estamos numa época de crise e que bem possivelmente ela acha que vai durar por mais 1 ano ou 2. Qual a melhor maneira então de diversificar os investimentos para ela poder se preservar? Ela precisa saber qual é o prazo que ela tem para resgatar. E é importante você ter essa resposta porque normalmente investimentos de prazo mais longo, ele tem uma rentabilidade mais alta. Então, se você faz uma aplicação para uma rentabilidade de 6 meses e só vai resgatar esse dinheiro daqui a 2 anos, você está perdendo dinheiro, porque você vai ficar reaplicando em aplicações de 6 meses que tem uma rentabilidade menor. Então, se você tem já uma certeza de qual é o prazo que você tem para resgatar esse dinheiro, você pode fazer uma escolha mais acertada já no contrato dessa operação. Então, hoje me parece que 2 razoáveis possibilidades de investimento são os títulos dos bancos, que são os CDBs, e o direto no Tesouro tem essas 3 opções, ou Selic, ou taxa pré-fixada, ou vinculada ao IPCA. A pré-fixada parece interessante hoje porque a taxa Selic já está muito alta, então ela pode baixar. Então você tem aí uma garantia de já fechar um contrato com a taxa que é alta hoje para o padrão do mercado nacional. Mas, de qualquer modo, você pode ter a poupança que não é interessante hoje, porque ela está muito baixa e 6.000% não cobre nem a inflação. Então, quem está 1 ano com investimento na caderneta de poupança, a rentabilidade dela não cobre nem o que a inflação desse período. Então, ela hoje está descartada em comparação às outras aplicações, só por uma razão, porque a taxa Selic subiu muito. Quando a taxa Selic está muito baixa, se aproxima muito da taxa de poupança, então a poupança passa a ser interessante. Há um tempo atrás, quando a Selic estava em 8, em 6, abaixo de 8, a poupança passa a ser interessante. Quando a taxa Selic fica acima de 8,5, ela já deixa de ser. A gente tem mais um aqui, a última, é da Cíntia Mello. Ela disse que tem uma viagem programada para os Estados Unidos ainda esse ano. E qual a vantagem de comprar dólar, já que todo dia aumenta, cai e por aí vai? Então ela pergunta se ela deve aos poucos ir comprando esse dólar, até para no dia da viagem ela já está, digamos, com uma quantidade boa. 1 ano. Ela pode fazer uma aplicação no mercado financeiro e deixar, porque a taxa de câmbio hoje está muito alta. Eu não vejo muito sentido em comprar taxa de câmbio com essa taxa, comprar dólar com essa taxa de câmbio que a gente tem aí. Então, hoje eu faria uma aplicação e esperaria, inclusive, deixaria para viajar no momento em que essa taxa estivesse mais baixa e de modo que você não tivesse um custo tão alto, porque não é só a passagem, né? É o que você vai gastar lá fora. Então, se essa taxa de câmbio está muito alta e você ganha em real, obviamente o custo dessa viagem vai ficar muito alto, o que seria mais interessante para uma viagem para a América Latina, de repente, do que... Ou até pelo Brasil mesmo e evitar gastar tanto. Né? Exatamente. Eu não acho uma boa ideia, eu não aconselharia ninguém a comprar dólar hoje, porque a taxa de câmbio está muito alta. Então, se você tem dinheiro guardado, vai aplicando... O que lhe parece interessante, ou direto no Tesouro, ou CDB, ou, enfim. Mas eu não acho interessante fazer aplicação ou fazer uma aposta numa taxa de câmbio tão alta. Luciana, já fica o convite para você voltar, porque quando se fala em economia, são muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, depois a gente marca com você, ver uma próxima oportunidade para responder a essas e outras que ainda ficaram aqui para a gente. Combinado? Eu que agradeço e fico à sua disposição.